O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui e vamos agora fazer não só apenas um vlog, mas falar um pouquinho dos animes que estão acabando nessa temporada de abril e primavera. Acertei a temporada, eu sou muito bom nisso, na verdade às vezes eu esqueço, né? Mas essa semana eu vou fazer um especial falando dos animes que acabaram nessa temporada, alguns animes excelentes e outros talvez nem tanto, né? Mas não é o caso de Kakushigoto, porque foi de fato, se não o segundo melhor, talvez o terceiro melhor dessa temporada. Vocês vão entender mais ou menos aí por que eu já tô fazendo esse ranking aí, e vai fazer sentido, fica comigo, né? Mas vamos lá, né? Antes de falar de Kakushigoto, eu queria avisar vocês que fazemos live todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 2, lá na nossa Twitch. Eu não sei se o YouTube ainda deixa falar isso, eu acho que ele não deixa, o YouTube não deixa fazer nada, né? Então vocês podem clicar com o link aqui embaixo e vocês irem lá acompanhar a gente gravando, jogando, vendo anime, fazendo tudo, porque a gente faz um monte de coisa por lá, beleza? Inclusive agora o chat tá aqui, ó, tá aqui na minha cara, a pessoa tá vendo aqui, ó, gravação ao vivo, olha só. Bem, mas vamos lá, cara, vamos falar desse anime que poucos conhecem, né, um anime talvez um pouco desconhecido da temporada, que foi Kakushigoto. Ele nada mais fala da história de um cara chamado Goto, que ele é um mangaka, e ele é mangaka de obras assim um pouco mais adultas, não no sentido, né, não é desnecessário, mas ele faz obras com piadas mais adultas, né, piadas sujas, vamos dizer assim. E ele tem uma filhinha, chamada de Hime. E no caso, ele tenta esconder da sua filhinha que ele faz esse negócio. Então a história é dele trabalhando e quando ele chega em casa, ele tendo que esconder da filha dele que ele trabalha fazendo mangá, porque parece que mangaka nem é gente. Às vezes, talvez seja mais do que youtuber, né? Pois é, mangaka é mais gente do que youtuber. Que coisa, não? Enfim, isso não é o caso. Mas o legal dessa história é que ele já começa com o primeiro episódio mostrando que aconteceu alguma coisa. Porque mostra a Hime no futuro, né, mais velha, lá com seus 18 anos, descobrindo que o seu pai fazia esse tipo de material. E aí, quando a obra começa assim, a gente vai pro passado e onde ela era uma criança, e aí a gente começa a ver a história desses dois, onde os episódios eles sempre fazem isso, né, ele sempre termina ou em algum momento do episódio mostra o futuro, ou o presente no caso, e depois mostra o passado de como era antes dela descobrir que ele era um mangaka, né? Parece meio bobo pensar nisso, mas a história se mantém muito bem nessa ideia de fazer essa mentira, né? Do porquê ele esconde. A história, inclusive, explica isso muito bem, dos processos dele, que ele faz para tentar esconder dela, por que ele esconde, qual é a vergonha dele em volta disso. E não só isso, mas Kakushigoto é uma história extremamente rica, e eu já queria dizer, inclusive, né, que é uma informação talvez importante para quem conheça e gosta, que é o do mesmo mangaka de Sayonara Zetsubou Sensei, que eu vou tentar pegar o nome dele aqui. Vai demorar, porque eu tô fazendo isso agora, eu vou tentar achar. É o... Meu Deus, eu vou achar, eu vou achar sim. Achei aqui, achei. É o Kometa Koiji. Kometa Koiji, ele é o criador de Sayonara Zetsubou Sensei. Se vocês conhecem o canal há um tempinho, sabe que eu já fiz várias referências e várias piadas com o Zetsubou Sensei aqui. E é uma pegada muito parecida também em questão de estética, em questão de piadas e em questão da forma que ele aborda tanto o visual da sua obra quanto a sua narrativa. Em Zetsubou Sensei, ele utiliza os personagens e o próprio roteiro para fazer uma série de referências ou reflexões ou críticas perante a sociedade japonesa, e aqui em Kakushigoto ele também faz muito disso, só que no contexto onde o Goto é um mangaka. Então tem muitas questões que ele fala, não só da sociedade japonesa como um todo, mas é questão de mangakas. Inclusive, o Kakushigoto, eu diria até que ele faz um trabalho de mostrar como é a vida de um mangaka muito melhor que outros mangás que a gente tá acostumado por aí, mangás, animes e coisas do tipo, como um tal, né, anime que glorifica alguém que fica de coma, né, não vou dizer o nome dele, vocês conhecem, né, é isso daí, né. E
E é muito, muito, muito rico. O Kakushigoto é uma história muito rica que aborda tudo isso, né? E um pouco mais do que ele faz, né, dessa riqueza, é muito desses processos que ele pega e como ele estrutura os seus episódios. Geralmente, o que acontece no episódio é meio episódico, ele geralmente pega alguma temática e ele começa a criar algumas questões muito over sobre essa piada, ou desse contexto. Então ele pega, tem um episódio que ele fala sobre reunião, aí o Goto começa a reclamar dele ter que fazer uma reunião com a Hime, por causa de uma festa de aniversário. Aí chega o CEO, né, o personagem mais doente, mais demoníaco da face da Terra. Se vocês assistiram, vocês sabem o que eu tô falando, que é basicamente o editor dele, que ele começa a reclamar das reuniões que ele vai ter com o chefe dele, né, que é com o editorial da empresa. Aí eles começam a conversar, aí um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, aí eles não se entendem. Um parece que tá falando dentro do contexto do outro, mas é uma confusão muito louca, e depois aparece a professora da Hime ali no meio, e aí aparece um contexto completamente diferente, e o roteiro simplesmente explode. É maravilhoso. Não dá pra entender nada do que eu tô explicando aqui, mas o anime, ele é bem nessa bagunça mesmo. Mas isso é maravilhoso, porque através dessas dinâmicas malucas dele, você consegue tirar muita leitura bacana, muitas referências bacanas, muitas construções de mundo bacana, muitos personagens bacana. E é isso, sabe? É uma bagunça maluca, onde quando você percebe, presta atenção nas coisas que estão acontecendo, tudo isso importa. Porque Kakushigoto faz importar. Ele faz importar quando, no meio de uma piada, ele explica alguma coisa sobre um personagem e é uma coisa coerente sobre aquele personagem, ou é uma informação válida sobre aquele personagem, ou sobre aquele contexto de mundo. Existem arcos e momentos da obra que é basicamente isso. Por causa de uma piada, a gente teve todo um arco de evolução de um personagem, ou um arco de acontecimento, e depois a piada se resolve, ou meio que temos uma conclusão sobre aquilo. É fantástico como Kakushigoto consegue trabalhar nessas linhas muito tênues entre o sério e a piada. Ele sempre brinca com isso, ele sempre cria uma resolução séria, uma leitura séria sobre uma piada, ou o inverso, através de uma piada, ele cria algo sério. Não, falei a mesma coisa, vocês entenderam. É maluquice, porque até quando eu falo de Kakushigoto, eu me embanando todo. Nossa, engasguei. Bacana também de Kakushigoto, que eu pelo menos gosto demais que ele faz, é relação de pai e filha. Ele traz uma leitura tão bacana, cara, tão gostosa, tão próxima de como você faz essa dinâmica entre um personagem que tem uma filha e como é a vida dele em volta disso. Quais são as suas preocupações, quais são os seus gostos, como ele se preocupa em ser um bom pai, em dar bons exemplos e dar uma boa vida para sua filha. E muito de Kakushigoto, no que respalda o Goto, é justamente isso. É como ele consegue ter forças para lutar todos os dias, para trabalhar todos os dias, para viver a sua vida, porque ele tem a sua filha para cuidar, que ele gosta da sua filha, ele ama a sua filha, e basicamente só tem ele pra ela, sabe? Ele não tem mais ninguém, eles não tem mais a mãe, a família é uma bagunça, que eu não posso nem explicar porque é spoiler, mas o Goto basicamente tem que cuidar dessa garota sozinha, e ele se desdobra pra fazer isso, e é algo fabuloso, porque são personagens incríveis, cara, incríveis, como o próprio Goto é um personagem fabuloso nesse sentido. Ele consegue trazer muito dessa responsabilidade de um adulto, mas ainda meio que brincar com algumas questões mais inocentes, principalmente de alguém que é um artista, que precisa ter ideias mirabolantes, malucas, precisa ser uma pessoa super expressiva. Então essa vida dupla que ele toma é muito interessante, porque de um lado ele tenta ser sempre responsável, só que o seu trabalho, vamos dizer assim, ele precisa se libertar, ele precisa de um lado artístico pra trazer as suas obras e fazer o seu mangá e continuar fazendo suas piadas sujas, porque é isso que ele gosta, é isso o seu trabalho, e é isso que Kakushigoto tenta trazer. Essa maluquice entre falar coisas sérias e fazer piada em algumas sketches caóticas,
caótica. Cara, quem assistiu Sayonara Zetsubou Sensei sabe o quanto esse autor adora fazer coisas caóticas, e aqui ele faz muito bem feito. Inclusive, eu gosto muito mais, ou pelo menos eu acabei gostando muito mais de Kakushigoto em questão de Zetsubou Sensei, justamente por isso, porque ele tem foco. Quando ele faz uma crítica, diferente de Zetsubou Sensei, que quando a crítica que ele faz é muito mais reflexiva, vamos dizer assim, ele monta um cenário todo mirabolante pra falar sobre algum tipo de coisa, aí coloca esses personagens nesse cenário mirabolante, então de repente tá todo mundo na praia vendo o pôr do sol refletido sobre uma crítica social muito louca. Aí você fala, pô, é bacana, é legal a reflexão, a ideia, a cutucada que ele dá é muito legal, só que ele manipula demais o roteiro para as coisas acontecerem e sai um pouco da realidade. Aqui em Kakushigoto, não. Ele usa esse ambiente real desses personagens para fazer essas leituras mirabolantes, para fazer essas críticas sociais e depois incluir isso dentro do roteiro, dentro de uma conclusão coerente, onde, como eu falei, em Kakushigoto ele respeita muito o lado editorial do mangá, sabe? Da vida de um mangaka. Então quando ele faz uma piada do fato dele não ter basicamente final de semana, dele não ter férias, dele ter que trabalhar que nem um retardado, dele ter uma situação muito crítica dentro da revista que ele trabalha, porque a vida de um mangaka é completamente instável, ou eles às vezes não ganham o suficiente, ou depois que ele termina uma obra, você não tem um plano de carreira, ou você terminou aquela obra e você não tem pra onde ir, né? Você tem muitas dessas conversas muito interessantes. Então ele conversa sobre arte no mangá, ele conversa sobre roteiro. Tem um sketch que eu acho assim fantástica, cara, uma das sketches mais incríveis de Kakushigoto, quando ele explica pra gente o que é uma má introdução em um mangá, ou em uma obras gerais. Eu vou explicar pra vocês, e vocês vão entender, inclusive o tom do negócio. Ele tem um momento que os assistentes dele estão meio que fazendo aí outras obras e tudo mais, e tentando ser serializados, e um desses assistentes, ele mostra as 2 primeiras páginas, ou algo do tipo, da história que ele tá escrevendo. Aí ele passa pro Goto pega, e aí ele fala, cara, isso daqui não funciona. Ele falou, por que não funciona? Aí ele mostra na tela pra gente, olha, então, você tá escrevendo essa história com um bloco de texto de informação, dando toda a base do seu roteiro. Então, por exemplo, manja aqueles animes com sinopses gigantes. No ano de tal, o Império X brigou com o Império Y, aí veio um dinossauro, comeu a princesa do Império Z, e um meteoro caiu na Terra, e os aliens começaram a dominar o mundo. Tipo, explicando toda a lore do mundo. Então, ele falou, olha, quer fazer o seguinte, tenta ler tudo isso que você falou, né, que você escreveu, tenta ver tudo isso que você passou sem respirar, né? Aí, tipo, ele tenta fazer isso e ele quase morre. Aí a obra, né, como Kakushigoto é uma história muito inteligente, ele faz a piada onde aparece depois esse assistente dele treinando respiração, e ele chega pro Goto, agora eu consigo ficar 3 minutos sem respirar debaixo d'água. Ou seja, ele subverte a piada fazendo que ele estava certo. Tipo, não, eu posso continuar fazendo histórias mal feitas desse jeito. É só mudar a minha percepção que ela fica boa. Então, é uma crítica muito sutil, mas é muito real o jeito que ele faz isso. Então, é esse tipo de sutileza, é esse tipo de detalhe, é esse tipo de crítica, esse tipo de tato que Kakushigoto tem, e é uma história fantástica. Se você gosta de uma história com bons personagens, com boas críticas, com boas leituras, conhecer um pouco mais desse lado editorial também dos mangás, uma visão de um mangaka sobre mangakas também é algo muito bacana, e uma história de um slice of life incrível, com personagens super carismáticos, super bem feitos, e com uma produção que, inclusive, é estranho pensar isso. Essa staff que fez, né, o estúdio no caso, é o estúdio Ageador. E é o mesmo estúdio de Bookworm. E a gente sabe que trabalho complicado eles estão fazendo no Bookworm. Mas aqui eles estão fazendo um trabalho fantástico. Fantástico. De verdade, não parece Ageador fazendo esse anime. E é uma história que vale muito, mas muito a pena de vocês acompanharem.
E eu já estou ficando sem voz, preciso tomar água. Então eu vou acabar o vídeo por aqui. Desculpa, hoje eu acabei errando bastante, né? Eu tô um pouquinho zoado hoje, né? Acontece. O Thunder não tá 100% todo dia, mas acontece. Mas, de qualquer forma, se eu não estou 100%, o Kakushigoto está em 100%, então vai lá, assista e depois vocês falem. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já assistiram, coloque aqui nos seus comentários o que vocês acharam de Kakushigoto. Espero que seja uma boa leitura, uma boa assistida pra vocês. Eu acho que é uma assistida é uma péssima palavra. Mas uma ótima experiência em ver Kakushigoto. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça também de conferir o nosso podcast. A gente fez análise de Kakushigoto de episódio por episódio. Tá aqui, Chá de Trovão. Tem no Spotify, tem no iTunes, tem tudo quanto é tipo de plataforma. Coloca Chá de Trovão, que vocês acham, e acompanham as nossas gravações, beleza? Eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.